Chama na Botina é o seu programa que tem o apoio institucional da Rede Agro Mulher Mais, a ProSoja e Sind Balsas. Também os patrocinadores: Estratégia, Cordial Agro, Martisa Valtra, Reativa Consultoria Agronômica, Lavronorte e Casa Sertaneja. Mais um programa cast semanal, Chama na Botina, né? E essa semana a gente trouxe aí uma entrevista de um tema que eu acredito que muita gente, infelizmente, ainda tem dúvida. Porque as instituições, de modo geral, né, Lara, elas estão aí, elas existem e muitas das vezes a gente passa em frente. Podia entrar para saber, conhecer, saber como é que poderia ajudar. Nós já conversamos, por exemplo, com o Senato, que falou de N diversos cursos existentes, que estão abertos para a comunidade como um todo, não é só para o pessoal do agro. E hoje, a nossa convidada, que é mulher, né, que a gente adora quando vem as convidadas mulheres, as mulheres aí à frente dos negócios, dos empreendimentos e das instituições. Hoje conosco a Sandra Barcelos, que é lá do Sebrae. Bem-vinda, Sandra! Obrigada! Estou, assim, adorando estar aqui, a novidade. Aí você já fica aqui, você sente, né, esse calor que agrega, né? É muito caliente, né, esse contato com a gente. Não, detalhe, você viu a camisa dela? O que está escrito na camisa dela? Eu tô sem óculos. Agro Nordeste, Unidade de Negócios Sebrae Balsas. Você sabia, Lara, disso? Não, que mas a gente está atropelando. Não, então não. É porque a Lara, ela é metódica. Ela é assim. Se você não seguir o passo a passo, ela fica puxando a orelha da gente. Tá bom, eu vou deixar. Eu sou uma pessoa legal. Porque assim, gente, Sandra, bem-vinda. Né? E, como de costume, nós sempre pedimos que os nossos convidados se apresentem, né? Falar quem é, onde trabalha, como caiu. E eu já dedurei. Então, por favor, fique à vontade. Obrigada por esse convite. Eu sou a Sandra Barcelos, trabalhista e gestora de projetos no Sebrae, e aqui na unidade de Balsas. Então, eu acompanho projetos e ações ligadas a pequenos negócios, tanto na parte do agro, quanto na parte também de turismo. Vida profissional sempre foi Sebrae? Existe uma Sandra fora do Sebrae? Só para a gente entender aqui, né? Porque a gente gosta de saber, assim, lá... De onde que a Sandra é? Porque eu conheço a Sandra já tem algum tempo, né? A gente tem uma certa intimidade, mas, por exemplo, nunca tinha perguntado isso para ela. De onde você é, Sandra? Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Você é lá, por isso que as nossas conversas a respeito da Serra rende, né? Total. Tá aí. Vitória é uma cidade linda. Aí de Vitória fui para Viçosa fazer faculdade. Minas. E de Viçosa, minha primeira oportunidade de emprego, de trabalho, foi na FUNAI, em Brasília, onde eu fiquei por 4 anos, prestando serviço contratada temporária pela Unesco. E foi uma experiência bem interessante, porque eu conheci o país quase todo. Que legal. Só não vi o Maranhão. Sério? Naquela época só não tinha vindo aqui? Só não tinha vindo aqui. E depois disso, comecei a procurar outras oportunidades e cheguei ao Maranhão no final de 2001. Comecei em Imperatriz, a partir de um concurso que teve no Sebrae. E de Imperatriz, depois eu fui para São Luís, trabalhar com a área de planejamento, orçamento. Depois fui para Ceilândia, ser gerente lá na unidade. E depois vim para Balsas, isso foto de 2009. Convidada a ser gerente aqui também. Depois eu continuei na unidade, mesmo não sendo gerente. Então, assim, eu continuo indo ao Espírito Santo. Uma vez por ano, pelo menos. 15 anos. Aqui em Balsas. E de Maranhão, 23. Está completando. Quase. Não, já é. Com certeza. Quem não conhece a tua cidade, só de ir naquele convento. Nossa, Convento da Penha é maravilhoso, meu Deus do céu. que visto. Não, que deslumbre, né? Porque aonde ele foi construído, porque pra gente subir de carro já é um parto. Imagina quando ele foi construído, né? E não sei se
se você chegou a conhecer, porque tem 2 subidas, né? Sim, A gente fazia, minha mãe levava a gente, subia na ladeira de pedra. sim. Subia lá, que é onde não passa carro, Não né? passa. Praticamente era pagar por essa. Sim, Eu acho que já era, na hora de levar essa porque, na verdade, era por onde o pessoal construiu, as trilhas subiam, né? O pessoal subia. Mas vale a pena. Agora também me desculpem, quem é da Bahia, não existe moqueca mais gostosa do que a deles. Não tem. Moqueca, torta, capixaba. Mas a É verdade. moqueca. A moqueca é tão boa que eles não é tão babador pra gente comer. De tão condimento que ela tem, né? É muito gostoso, vale a pena. Quem não conhece o Espírito Santo, vai lá. Verdade. Recomendamos também. E a Serra, né? Porque a Serra ali tem muita agricultura, Sim, essa agricultura pequena, vamos dizer assim, né? Exatamente. Inclusive, bom, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, eu vou até deixar esse meu comentário para daqui a pouco, porque vai ser mais pertinente. Mas aí, Sandra, então, nessa tua jornada de Sebrae, de quando você começou no Sebrae para hoje, né? Falando principalmente do Sebrae, assim, como uma instituição que, como eu falei no início, acaba que ela está aí para quase todo mundo, para não generalizar, mas atende um público muito grande e muitas das vezes as pessoas desconhecem. Então, assim, quem é o Sebrae? Qual é, assim, como foi que surgiu, né? Até para a gente voltar um pouquinho mais no tempo, assim, como que era o Sebrae e como que é hoje, né? Então, assim, para essa atuação, né? Porque houve uma expansão muito grande também de atuação, né? Sim. Prioritariamente eram atendidos empreendedores, empresários, sempre de pequeno porte, mas muito voltado único exclusivamente para o urbano, né? Então, isso, e com o tempo, isso já tem mais de 20 anos, muito mais. Foram aumentando as ações no meio rural, e principalmente com pequenos, né? Porque o Sebrae é o serviço de apoio à micro e pequena empresa. E essa empresa, tanto urbana quanto rural, a gente até brinca que o pequeno produtor, o agricultor familiar, por menor que seja a atividade dele, né, que seja um canteiro, mas que ele tire dali, que aquilo tem que ser uma renda para ele, ele tem que considerar aquilo ali uma empresa, porque tem que dar resultado, para que ele possa ter receita, né, obter o lucro daquilo. Então, a gente vai percebendo, até porque a gente está no estado, aliás, um país que é muito agro, né, natureza, evidentemente, e o Maranhão não podia ficar atrás, também é muito agro. E tem um desafio, porque mais de 90% de produtos que são consumidos no Maranhão vem de fora, vem de outros estados. Né? Então, Uma dependência muito grande, né? Apesar de toda a oferta de água e de solo rico, ele ainda depende de alimentos de fora. Né? E retrata até um pouco a nossa situação, né? Porque o Brasil coloca muito para fora commodities, né? E importa várias coisas que não tem processamento, né? No caso do Maranhão, por exemplo, da soja, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, por volta de 2009, estava uma discussão de implantação de uma esmagadora, né, de soja. E aí acabou indo para um outro estado, por conta de questões fiscais. Então, assim, e por aí a gente vê, né, que tem tantas possibilidades, oportunidades, que às vezes, infelizmente, a gente não consegue implementar. Só para a gente esclarecer aqui também para todo mundo que nos escuta, o que a gente pode chamar de pequeno ou micro, ou seja, até que valor, ou no caso, como que é feita essa classificação de acesso desses empresários? O agricultor familiar, ele tem uma política pública, né, de governo. Então, tem uma série de requisitos por uma legislação que é definida que ele precisa atender. Então, tem que ter mais de 50%
da receita dele, da renda dele vinda da atividade, da pequena propriedade. A mão de obra tem que ser evidentemente familiar e tem um determinado faturamento em torno de 4 salários mínimos para isso, né? Uhum. E aí tem um enquadramento na política pública de pequeno produtor voltado para produtor rural, agricultor familiar, melhor dizendo. E o pequeno produtor tem aquela questão, eu gosto de fazer uma comparação, assim como tem as micro e pequenas empresas, Sim. e comércio de MEI, ME e EPP, que são as empresas que a gente atende, aí eu faço uma comparação de agricultor familiar, pequeno produtor e médio, né, vamos dizer assim. E aí varia do produtor, pequeno produtor vai em torno de 360 mil anual e o médio vai até 4 milhões e 800, que fica parecido com a equivalência da empresa urbana. Sim. Então a gente segue mais ou menos essa mesma regra em relação ao faturamento. Lembrando que a familiar mesmo seguindo as regras da política de governo, né? Que tem uma lei específica para isso. Que é aquela dos 4 módulos fiscais, Isso. Provavelmente, né? Em termos de tamanho da unidade produtiva, em 4 módulos fiscais, e isso vai variar de estado para estado, cada estado, né, tem a sua classificação lá. E alguns municípios também, às vezes variam. E aí, nesse caso, e aí vai dessa classificação. E quando a gente vai para o empresário urbano, também, a cota também é os 320 mil? Não, 360 mil. 360 mil, perdão. E vai até o máximo de 4 milhões e 800. Anuais. Anuais. Para a gente, vamos dizer assim, enquadrar no atendimento direto, né? Aí você me pergunta, Rio Grande, a gente pode, tem diversas formas de a gente prestar serviço. E vez por outra também a gente busca envolver esses produtores, até mesmo como parceiros, para desenvolver atividades junto dos pequenos. Mas a gente sempre faz. Inclusive a gente já trabalhou com alguns programas, exemplo de programas de qualidade, né, que tem QT rural, a gente apelidava de QT, qualidade total. Então a gente trabalhava prioritariamente com grandes empresas. Era um serviço que a gente fazia. Então, um pouco alterado isso, a gente vem mudando ao longo, mas a gente visa muito essa questão de contribuir para que os negócios se adequem às normas, né, para estar da melhor forma no mercado. E Sandra, me diz uma coisa. Quando a gente chegou, enquanto a gente estava off ainda, antes de começar o programa, a gravação do programa, você disse que estava em uma cidade próxima, que é São Domingos. Quantas cidades a unidade Balsas atende? Nossa abrangência atualmente está em 15 municípios. 15 municípios. Já foi, quando eu cheguei, eram 26. E Nossa. até São Domingos do Maranhão. E é longe. E a próxima seria? E aí a gente diminuiu, né? Agora começa em Carolina, na parte norte-sul. Sim. Carolina até Alto Parnaíba. E na parte leste, vamos dizer assim, vai até São Domingos das Vitórias. E qual cidade pegou o restante, assim, os 10? Passou assim. Aí a gente se dividiu, né? Teve mais unidades criadas, tiveram mais unidades. Presidente Dutra, criaram uma unidade. E com o posto, que a gente agora tem um núcleo de atendimento para poder dividir os atendimentos. E aí ficou a porção sertão, que a gente chama. Sim. Ficou para um núcleo de atendimento de Colinas. Que é ligada à unidade Presidente Dutra. Mas quem de repente está vendo o programa, ouvindo o programa, eles não têm uma noção do que seria Carolina até os Parnaíba. Para você fazer isso, tipo assim, não é uma cidadezinha colada na outra. A cidade mais próxima nossa é 70 quilômetros, né? Então, e a mais distante, que é São Domingos, de certa forma, vai 200 e alguma coisa, quase 300. Sim. Sendo que de Carolina até Alto Parnaíba
Tá quase que 800, né? Exato. Tá mais chique que os outros, com certeza. Então, as pessoas, elas não têm mesmo uma noção do que seria essa abrangência, né? E aí, vocês prestam serviço no local, essas pessoas vêm aqui, produtor rural, o empresário que quer montar um negócio ou que quer reestruturar o negócio, eles entram em contato com o telefone, vêm aqui, vocês vão, como é que que vocês são provocados nesse sentido? A gente recebe muita visita, né? Demanda pessoal mesmo. Tem algumas pessoas que vão. A gente tem um 0800, 570 0800, que é a central, e a central ela é nacional e ela recebe demanda e direciona. E tem também o telefone, né, nosso local. Tem as redes sociais também, né, a gente está nas redes sociais também, então tem diversas formas, mas assim... E também tem a gente buscar, né, a demanda, fazendo as visitas através de várias ações que a gente realiza nos municípios. Por exemplo, a gente tem uma parceria com os municípios, que é um programa chamado Cidade Empreendedora. Sim. Então, a gente leva várias ações junto ao município, principalmente para adequar algumas questões, por exemplo, questões do tipo desburocratização, compras públicas, para criar um ambiente favorável para os pequenos negócios. E a partir daí também a gente acaba identificando algumas demandas e passa também a fazer contato com esse público, né? Sim. Então, tem diversas formas, mas a grande maioria é a gente fazendo contato pessoal, ou eles indo ao Sebrae, ou a gente indo até os municípios, nas ações que a gente faz. Eu não lembro se foi esse ano, foi ano passado, que aconteceu a primeira turma de Empretec também, não é? Para o voltado para o cultural. Quer dizer, o Empretec já é, para quem não conhece, gente, o Empretec, assim, é daqueles cursos que te preparam do começo ao fim, né? É uma semana ali de mega intensivão, né? Você, literalmente, abandona o que você faz e vai fazer o curso, porque é uma imersão, realmente, né? Eu fiz o Empretec há uns... Eu já não vou fazer conta não, mas assim, tem uns 20 anos atrás, mais ou menos, tem muito tempo. Foi logo que eu terminei o curso de administração quando eu fiz. E é realmente, assim, muito, muito bom. Para quem está com empreendimento, quem trabalha com comércio, com negócio, assim, se você ainda não fez, faça. Vá até o Sebrae, verifique quando é a próxima turma, se inscreva. E aí, o ano passado, foi esse ano passado, né? O ano passado teve a primeira turma de Empretec Rural. O que veio de diferente para esse público? A diferença tem alguns detalhes. Sim. Né? Detalhe, a Sandra está falando isso, gente, mas assim, não é que ela não abre, é porque a ideia do Empretec é você não saber o que você vai fazer. Ele é importante, e isso é uma recomendação, por exemplo, eu já fiz, mas eu não posso chegar e contar para a Lara, eu fiz o curso de Empretec, tá? Mas aí assim, e aí, Diana, como é que é lá? Vai e faz, né? É mais ou menos assim que funciona, porque é a ideia da novidade. Mas no geral, assim, só questão de direcionamento, é uma questão de só não, né? Mas é uma questão de direcionamento. Sim, principalmente na questão das atividades, né? De a serem desenvolvidas que vão focar mais no agro. E o objetivo também é a gente envolver mais esse público, né? Não que no outro Empretec não pudesse fazer, porque tiveram também vários. Mas a gente trata, uma necessidade de vir em contato, claro. E tem uma novidade, esse ano foi criada uma família. Como assim? Diversos. Agora, quem já fez Empretec pode fazer novamente. Tem o Empretec Arena. Aí eu fiz essa turma piloto, a gente fez uma turma piloto esse mês passado. E, nossa, muito dinâmico. E aí a gente precisa estar sempre se reinventando, né? Nessa questão. Então, tem Empretec para startup, agora tem Empretec, que entre aspas, normal, de 6 dias. Tem esse Empretec, que é o Empretec Arena. Então, assim... Arena. O nome já é sugestivo. Sim, de grande, mas de aberto. Você falou essa questão de
do Empretec normal, que são 6 dias, 6 dias corridos, né? Mas para quem já fez como a Indiana fez o Empretec, dito normal, ela pode ir para o Arena. No caso, quem não fez o normal não seria bom, você não recomendaria, esperaria fazer o primeiro para depois ir para esse segundo? Sim, porque tem uma série de comportamentos, porque o Empretec é um seminário comportamental. Sim. Claro que tem, na verdade, questão de várias situações que você tem que tomar uma atitude empreendedora. E aí o Arena vem para reforçar isso. Resgatar algumas coisas e reforçar. E ele é muito dinâmico. Então, são menos dias. Ele é uma semana também fechada. Ele começa, ele dá praticamente os 6 dias, porque tem umas atividades, umas tarefinhas no final de semana anterior. Mas é a semana todinha, também, de segunda a sexta. E, assim... É uma imersão, né? É uma imersão. Aí é de segunda a sexta. Começo às 8 e vou às 6. É isso mesmo? Mas eu chutei assim, porque eu pensei assim, 7 horas não é. É uma atividade extra, assim. Não, mas é porque assim, a pessoa tem que se programar. Sim. Não, se programe para imersão e para se ausentar das outras tarefas. Isso é muito importante. A questão até a questão de quem não mora aqui na cidade, a questão de alimentação tem que se programar. E esse curso é free ou tem custo? Tem um custo. E esse custo varia de cidade para cidade. Atualmente está em torno de R$600. Sim. Aqui para Palmas. Seria 100 por dia. Quase isso. Que a gente já faz logo o cálculo para diluir. É porque às vezes a pessoa faz aquela conta assim, mas é R$600. Sim, mas você imagina, gente, tudo tem custo, né? Tem que trazer o palestrante, hospedagem, alimentação. E outra coisa, muitas vezes você vai numa palestra, num seminário, que é meio período, tu já paga quase 200. Aí tu imagina, às vezes mais que isso. Então, para você estar num curso, numa imersão, Sebrae, né? Dá o quê? Quantas horas dia eu botei aqui, gente? Dá 10 horas. No mínimo 10 horas. 10 horas dia, né? Então, dilui esses R$100 em 6 horas, que você vai pegar uma palestra, no máximo 1h30, estourando 1h30, né? Então, o custo. E você, na palestra, você capta algumas coisas, mas num curso assim, é muito diferenciado. Prática, que é legal. Parte prática. Que é onde você aprende, né? Então, assim, são desafios. Sim. A gente tenta simular em pouco tempo várias situações que eu poderia viver na minha empresa nesse sentido, né? E aí te faz parar para pensar. Tem muita gente que passa... Que para e surta. Outros não tomar uma atitude. Porque a gente faz uma entrevista antes, sim, não é nem para saber aquela coisa feia, provável e tal. Porque dependendo da situação que a pessoa estiver, até mesmo emocional, não é recomendado fazer. Porque mexe muito, tudo assim, é comportamento, né? Sim. E é muito interessante. E esse Empretec foi voltado ao meio rural, né? Ao nicho do agro. Como é que foi a faixa etária, a questão de mais homem, mais mulher, gente de uma 30, 40 a mais, 25 tanto, como é que foi isso? Olha, a adesão não foi tanto quanto a gente gostaria. Sim. Né? A gente teve uma turma de 12 participantes, desses 12, praticamente 50% eram mulheres. E uma faixa etária jovem do tipo, no máximo 45 anos. Tinha de 22, tinha um novinho lá de 22 anos. E o pessoal com uma atividade agro, mas não tanto de produção. Então, um agro quase urbano, né? Sim. Fica naquela intermediária, porque teve pessoal muito mais de hortifruticultura e de produção de polpas. Então, assim, tiveram mais esse perfil. Né? Então, para a gente foi um desafio realizar a primeira e pretendemos
fazer outras turmas, né? Outras edições, e assim, a gente sempre sente falta do grupo feminino também. Sim. Agora, no caso, quando a gente fala da questão da adesão, Sandra, até para as pessoas entenderem, conhecerem e até se candidatarem para os próximos, exige alguma... o que seria... Qual é o público, exato, como que é essa turma, né? Porque assim, seja tipo nível educacional mesmo, até para poder entender e aproveitar realmente o evento, né? Porque acaba precisando às vezes ter um parâmetro ali, né? Um mínimo e vamos dizer assim, um mínimo pelo menos, para poder a turma ter uma maior integração. Tem alguma coisa nesse sentido? A gente não coloca tanto pré-requisito, porque o que vai contar mesmo é a questão do perfil empreendedor que é detectado durante a entrevista. E, claro, que tem a questão de saber escrever, e a gente sabe que tem vários empreendedores e empresários que isso daí não foi empecilho, né? Então, às vezes, é muito mais o espírito empreendedor, o empreendedorismo da pessoa mesmo, do que tanto ela ter a formação. Então, não tem nenhuma exigência, assim, quanto à formação. Sim. É mais a parte de ter um certo desenvolvimento. A gente, preferencialmente, a gente indica para pessoas que já estejam empreendendo, né? Porque realmente aí ela vai colocar isso em prática, né? E é isso, a faixa etária, claro, acima de 18 anos. Sim. E que preferencialmente tenha já alguma atividade, ou em vista, ou já esteja praticando. Saber ler e escrever, mas assim, não precisa ter um certo nível de formação, não. Entendi. A questão do alfabetizado mesmo, né? Não é grau de escolaridade, alfabetizado. E aos 18 anos a gente sabe que a nossa legislação não permite que ninguém com menos de 18 anos contrate dívida, né? Monte empresa, tenha um CNPJ, alguma coisa nesse sentido. Então, a limitação da idade é uma motivação legal. Precisaria estar um emancipado ou representado. Exatamente. Certo. Faz sentido também esse aspecto. É importante mesmo lembrar isso. Porque senão a pessoa fala, mas por que eu não posso? Sou, né, menor aprendiz, alguma coisa nesse sentido. Mas como o curso é voltado para que você ou administre a empresa que de repente o teu pai e a tua mãe já tem, que você quer mudar, ou essa que você está querendo abrir. Então, assim, né, por isso a questão até os 90, né, Sandra? Limite de idade para não, só tem que não pode ser menor de 18 anos. O resto, o restante conseguindo andar até lá, até o Sebrae, passar. Tem muita gente lúcida, né? Sim, nossa, como tem, né? Esses dias mesmo eu estava vendo um senhor, ele é proprietário de um shopping em Fortaleza. Ele já tem 80 anos. E como os filhos estavam começando a tomar conta da administração, o que ele fez? Que era um sonho dele sempre. Voltou para a faculdade. Não, ele tinha vontade de montar uma banquinha de pastel com caldo de cana. Ele montou dentro do shopping. E a mulher dele disse assim, gente, ele vem para casa às 6 horas da manhã, tipo, não tem necessidade. Ele falou, tá vivo, eu tô feliz. Daqui a pouco já vai abrir franquia. Não, essa já é uma franquia. É uma franquia que ele já queria há muitos anos, que ele passava, ele comia uma franquia lá do Ceará. Que legal. E aí é aquela que tu, pastel de vento, tu abre, corta o pastel no meio e recheia. Mas eu achei interessante assim, que nem a mulher dele, a filha mais velha, fala, ele não precisa. Ele falou assim, vocês acham que eu não preciso? Eu tô aqui. Ocupando a mente. Exato. Então, é para ficar vivo, né? Para ficar, eu sou útil ainda. Exatamente, atividade. Mas isso é de cada pessoa. Cada pessoa tem uma forma de ver. Tem aqueles que querem ficar aposentados, ficar em casa, cuidando dos netos. E tá tudo certo. Cada um com seu cada um. Mas tem essas pessoas que vão, com certeza, de repente, uma pessoa vai, né, vou fazer esse curso porque quero empreender, porque eu tô vendo pessoas empreendendo. Fora que o mercado, né, Sandra, esses dias eu conversando, e um amigo nosso, de São Luís, ele é médico, ele falou assim, como ele tinha problema com questão de funcionário, de secretário, de alguma coisa. Falta, filho fica doente, não sei, blá, blá, blá. Aí
ele recebeu um currículo de uma senhora 60 a mais. Ele falou, vou dar uma chance. Ele falou que ele nunca esteve tão feliz na vida dele, porque o comprometimento, né, é outro. Porque ela sabe, de repente, que pode ser a última chance. Então, ele chega e fala, tá sempre tudo muito organizado, muito limpo. Ela chega cedinho, ela sai a hora que tem que sair. Então, é por isso que eu acho que essas pessoas 50 a mais também estão começando a pensar dessa forma. Quem sabe, já que vocês fizerem esse Empretec rural aí do agro, vocês não vão começar a fazer da melhor idade, né? Vai que é uma ideia aí para o Sebrae. Pode ser. Pensar nisso. Essa eu quero ir. Quero ser mais animada. Essa, quando você estiver com essa turma, eu vou. É a turma mais animada. Bora provocar. Começa assim, né? E fora isso, tem também, por exemplo, o Sebrae tem, digamos, ações mensais que acontecem para nichos específicos, como treinamentos, por exemplo. Se fosse para o comércio, tem, né, um tipo de treinamento, e no caso para o agro. Para o agro, isso começou de que ano para cá, Sandra, mais fortemente? Olha, quando eu cheguei, já tinha. Na parte de eu cheguei no final de 2001, o Sebrae já tinha um pouco isso, né? Através de várias parcerias que acabam sendo feitas com o governo federal. Então, dentro de alguns programas, acabam envolvendo o Sebrae. Até porque, um parênteses na questão do Bolsa Família, quando foi criado também com a intenção de que o pessoal também se capacitasse, né? Sim. Não ficasse totalmente dependente da vida toda, né? Quando ela iniciou, ela tinha um período, né? Ela tinha um prazo para que a pessoa se capacitasse e parasse de receber o benefício. Até que o MEI, quando ele se formaliza, tem muita gente que não formaliza para não perder Bolsa Família. É uma escolha. É uma escolha. E aí, quando se formaliza, acaba cessando os benefícios, porque o governo entende que não precisa. Você dá das próprias pernas. O empresário não precisa disso. Então, assim, já tem um certo tempo. Quando eu entrei, já tinham atividades, inclusive tinha um programa que agora chegou um nome parecido no Banco do Nordeste, que é o Prodepé, que tinha um valor de desenvolvimento. Quando eu cheguei, já tinha um pouco isso. Era uma parceria também que tinha com os bancos, voltados para essa questão de desenvolvimento. Então, sempre teve alguma ação nesse sentido. E a gente vem mudando de uns tempos para cá, atendendo mais sobre demanda. Né? Porque essa questão de ter uma programação, muitas vezes a gente fazia uma coisa achando que ia dar, tipo... Que era o que as pessoas queriam e não se concretizava, né? Então, a gente agora está fazendo mais sobre demanda. E Empretec, por exemplo, de vez em quando aparece um e outro perguntando. Mas na hora que a gente abre turma, não aparece. Não fecha. Né? Então, o cenário, né? O cenário também, como a gente entrevistou aqui, eles estão na demanda. Vem pedir algum curso, eles vão para fechar turma. Por isso que eu estava perguntando isso, porque assim, às vezes as pessoas até confundem, né, as instituições, né? Sim. Não é porque começa tudo com S, não, mas é porque realmente a gente, infelizmente, tem preguiça, não é, de pesquisar, né? Eu vou falar gente que está estudando programinha, assim, porque, né, para que a gente vai dar um Google, né? Então, assim, e aí, às vezes, a gente perde realmente as oportunidades, né? Então, assim, acaba que tem muito essa visão de que o Sebrae, ele era somente para o empreendedor do comércio local. E, de repente, quer dizer, não é bem isso, tem outras coisas, né? Então, assim, os cursos, de modo geral, eles são abertos ao público de modo geral, e aí essa demanda também. Quando essa demanda ela vem, normalmente, ela chega através de uma empresa, como que é, então, esse atendimento à demanda hoje? Através de empresas, de várias formas, né? Tem algumas pessoas que vão procurar mesmo no Sebrae, e através das visitas que a gente faz de outras ações aos municípios, a gente percebe. Aí, como eu comentei antes, que a gente tem uma parceria com algumas prefeituras por conta do programa Cidade Empreendedora, essa parceria também pressupõe a
criação de uma sala do empreendedor. Então, essa sala do empreendedor, em alguns municípios, onde ela está instalada, com um agente de desenvolvimento, que é um funcionário da prefeitura, e essa estrutura toda é do município que monta, é uma forma que o município tem de apoiar o empreendedorismo no seu município, e a partir daí, a partir desse local também a gente recebe. Aqui em Balsas nós temos. Fica junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Que fica atualmente está no local onde funcionava a TV Boa Notícia. na Praça da Catedral, Uhum. na esquina ali com a empresa de internet, né? Isso. E aí a gente vai, e assim, voltando para a questão de S, né, Uhum. sistema e tal, fazemos parte do mesmo sistema, que é o sistema S. É o que eu ia dizer, as pessoas muitas vezes confundem justamente por causa desse termo do sistema S. Começou com S, é tudo a mesma coisa. O pessoal acha que é assim, né? Uhum. A gente tem um diferencial no seguinte sentido, porque os demais S são serviços de aprendizagem, Sim, que são realmente para ensinar a fazer. sim. E dentro de uma atividade econômica específica, né? Tem dentro da indústria, do comércio, indústria de serviço, tem de transporte também, que está chegando aqui em Balsas, Sucenante. E o Sebrae já é um pouquinho diferente, porque a gente não ensina a fazer, a gente qualifica no seguinte sentido, de você quer ir para o mercado, qual é a atividade que você tem? Então vamos adequar, porque o básico, a base, a pessoa já tem, ela já tem. E aí a gente faz ações, ou capacitação, ou consultoria, voltadas para a adequação daquela atividade que está sendo desenvolvida, independente da atividade econômica. Então, esse é o diferencial também. A gente flutua em todas as atividades econômicas, e com essa diferença, que é mais a parte de consultoria e capacitação, sobre diversas formas, e sempre olhar no mercado, né? Fazendo essa ponte. E como funciona, assim, Sandra, essa consultoria? Eu estou, de repente, abrindo uma confecção de lingerie ou de roupa para academia, e eu quero muito isso, mas o meu know-how não chega a ser tão bom nesse sentido, porque eu tenho uma ideia, posso até desenhar as peças, mas eu preciso do mais importante, que é quem costure e corte para mim, né? Aí eu vou no Sebrae, e aí vocês me atendem quantos dias, como é que funciona dessa forma para quem está em casa ouvindo, né, pensando, de repente, tá com uma empresa que está dando aquela coisa de ratear, né, eu não estou conseguindo colocar o meu produto no mercado, não estou conseguindo expandir. Como é que funcionaria essa consultoria? A gente primeiro tem que, vamos dizer assim, meio que entrar, né, dentro da empresa para entender um pouquinho. Sim. Onde está sendo a questão, porque às vezes pode ser, você pode estar pensando que é uma coisa, mas de repente é outra. Né? E aí, assim, a gente contrata. Uma espécie de diagnóstico. Exatamente. E aí a gente faz esse diagnóstico com profissionais que são terceirizados. A gente trabalha com profissionais que são credenciados num banco que a gente tem. E aí tem um edital que a gente geralmente faz, como se fosse uma licitação simplificada. Sim. E de acordo com a área sub-área, ele é classificado. E do tipo, detectei que a demanda é por gestão financeira. Então, eu vou no sistema, lanço a minha demanda de gestão financeira, o sistema vai me trazer um profissional, e aí esse profissional vai entrar em contato com o cliente para elaborar um plano de trabalho. Sim. De acordo com o que for detectado. E aí, o Sebrae não tem fins lucrativos. Sim. Entretanto, a gente tem uma contrapartida subsidiada. Então, o trabalho que vai ser proposto, o Sebrae absorve até 70%. Então, para o cliente fica em torno de 30%, pode variar de 30% a 35%. O custo para o cliente. Para o cliente, né? Dependendo do programa, a gente tem alguns programas que fazem orientação que são gratuitos. Sim. Mas dependendo do programa, não é.
porque esses gratuitos são parcerias nacionais que vêm do governo federal e são distribuídas para os estados. Sim. Fora isso, a gente faz esses atendimentos sobre várias formas. E aí, dependendo, a gente faz essa primeira coisa, esse diagnóstico, elabora um plano de trabalho, e aí, se o cliente estiver de acordo, a gente coloca em prática e vai fazendo por etapas, né, também, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, tem que se lembrar. E aí, esse plano, essa etapa, eu tenho, vamos supor assim, a minha empresa tem 5 meses para implantar ou se adequar. Aí vocês acompanham até esse tempo todo. De acordo com o que o consultor, né, determinou que a minha empresa precisasse. Exatamente. Então, assim, para dar uma resumida, para quem está pensando em, de repente, procurar, porque está com essa empresa, vamos supor, se o custo total desse consultor fosse R$1.000, o Sebrae arca com 700 e o empresário paga R$300. Exatamente. E como você falou, o Sebrae não tem fins lucrativos, mas precisa existir, precisa se movimentar. E até porque por que isso existe? Porque o Sebrae trabalha com recursos que são públicos, Sim. né, e advindos do recolhimento, como todo o sistema S, que é um percentual do ICMS, ISS e INSS. E a gente presta conta para a TCU, Sim. né, Tribunal de Contas da União, assim como um órgão público, Sim. apesar de não sermos. Sim. E aí a gente tem essa obrigação. Mas é órgão de nós, você falou que fez concurso, né? Sim, pelo CLT, a gente é seletista. Ah, tá. Né? Então, para entrar com concurso. Claro que tem algumas questões que, às vezes, o pessoal tem um certo número de aprendiz que não é concurso, Sim. de alguns assessores que não são concurso, mas São nomeados, via de regra é Mas se a gente for analisar, né, Sandra, se eu for contratar uma empresa de consultoria particular, né, que tenha um know-how parecido com o do Sebrae, o custo para mim é muito alto, né? E o Sebrae vai me proporcionar o trabalho da mesma qualidade, com o mesmo empenho. Não é porque o custo não é aquele custo que vai ser diferente. Então, vale a pena, né, o pessoal que está ouvindo aí, de repente, dar uma conversada, fazer uma visita, tentar se informar, perguntar, e entender quem é que poderia te atender nesse sentido. Então, eu acho que é uma dica interessante aí, meu povo. De acordo com a necessidade, a gente faz um diagnóstico e elabora um plano de trabalho. E é naquela categoria que a Diana fez o questionamento antes, né? Que é pequeno até aquele valor X, essa empresa também. Então, enquadrada como ME, né? Sim. Isso para parte porque assim, né, Sandra, a gente fica vendo, acontece, né, como a gente viu. Eu sempre dou esse exemplo da pandemia. Tem filhos ou esposa, filhas, né, irmãos, de repente a pessoa é um empresário, mas era solteiro, e aí o irmão não resistiu à pandemia e a empresa está lá, já estava funcionando e eu não sei nada. Então, assim, cara, o Sebrae está aqui na tua porta. Então, vá lá, né? E para o agro, Sandra, assim, meu pai me deixou 1 hectare, 2 hectares aqui, e eu acho que eu vou plantar melão, vou plantar abacaxi, vou plantar um monte de trem. Aí eu paro e penso assim, cara, mas se pena abacaxi. Não, é o que eu tô falando assim. Não, tá chuchu, né? Mas eu não sei, nem para onde vai. Onde comprar a semente. Exatamente, como é que eu vou, né? Porque a gente acha bonitinho. Eu falo sempre assim, cara, se eu fosse viver de plantar coentro, eu tava lascada. Porque pensa num trem complicado, o trem não vem, o trem não brota, o trem não faz nada. Salsa é pior, né? Demora mais. Sei, nunca mandei salsa. A minha cunhada joga semente, brota tudinho. Ela tem o dedo verde, eu já te contei a história do dedo verde. Algumas pessoas que têm. E eu posso pegar na mesma semente. Pode jogar na mesma terra que ela jogou. Na mesma terra. Vai nascer o dela e não vai nascer o meu. Aí ela vira pra mim e fala assim, poda minhas rosas do deserto pra mim. Crê em Deus, pai. Eu podo. Aí ela poda, não vem.
Oxe, Aí Então, vocês fazem uma troca. a gente troca figurinha. Eu falo assim, me dá uma mudinha de salsa, que aí eu pegar já a mudinha pronta, tudo bem. Agora, para eu jogar a semente, não, sem na ciência, não. Mas, assim, é interessante a pergunta realmente da Lara, porque faz muito sentido pensando na questão, porque, assim, a gente escuta muitos casos, né? A Lara fala isso e realmente é um fato, a questão da continuidade. E, né, principalmente quando a mulher assume a propriedade rural, muitas das vezes ela ajudava e tudo mais, mas ela não estava à frente, né? Então, Primeira coisa, são duas situações, né? Tem a situação que pega, a Lara comentou hoje, pegar uma empresa andando, né? que já estava andando e outra para começar do zero, né? Praticamente é quase a mesma coisa. Agora sim, vai também muito de como a pessoa se identifica, Sim. porque às vezes não é porque está dando, né? uhum, O mercado está bom para chuchu, mas não tá bom pra não tem banana. nada a ver com chuchu. Eu não gosto de chuchu. Eu não sei plantar e tal. Mas enfim, aí tem tanto a questão da pessoa se identificar com aquela atividade, quanto a questão de mercado também, né? Porque eu acredito muito isso. E aí a gente faz esse estudo. A única coisa que a gente não faz é a questão de assistência técnica, Uhum. né? Então a gente pode até fazer uma consultoria, indicar e tal, mas a gente não faz assistência técnica. Sim. Aí é interessante a questão de fazer um estudo de viabilidade para quem vai começar do zero, fazer até mesmo para quem já está, né? Dar uma olhada assim, para conhecer, né? Para quem já está, para conhecer a situação, para poder levar adiante, e para quem vai começar, conhecer, ter uma ideia do terreno e aonde você quer chegar. Sim. Também. Então a gente apoia e orienta através de consultoria nessas formas, ou um plano de viabilidade, ou um plano de negócio. Então vai depender muito também de onde aquela pessoa quer chegar. Porque eu faço esse questionamento, porque aqui, nós, né, donas de casa e coisa e tal, uma época você tem aquele legume, aquela verdura, você tem aquele produto, passou aquela época, você não tem mais. E a demanda existe, porque se ele estiver ali, ele vai ser consumido. Então, eu sempre brinco assim, por exemplo, um estado que não falta milho, que dá milho o ano inteiro. Claro, é irrigado, né, gente? A gente sabe que nesse período teria que ser irrigado. Por gotejamento, acho que o milho ia dar certo, não, porque é muito próximo. Mas o Goiás. Você tem pamonha de janeiro a janeiro. Essa semana tinha eu vi. um moço vendendo milho. Me surpreende. Eu falei, milho verde. Mas com certeza ele deve ter vendido o milho no preço que ele quis, porque ele era o único que tinha aquele milho. Era reserva de mercado. Reserva de mercado. Aí você não acha. Nesse dia a gente come então couve. Aí você não acha um alho poró. Aí você não acha. E aí, tudo aqui se plantando dá. Tudo aqui se plantando dá. Aí tem aquela pessoa que recebeu de herança 1 hectare, 2 hectares, isso aqui não dá pra nada, vou vender. Cara, se tu tem uma ideia do que dá pra plantar nesse pedaço, você não faz ideia. Dá pra fazer muita coisa. Nós já fizemos, inclusive, aqui uma entrevista, né, falando que ela era um exemplo lá de Goiás, né? Da horta urbana, né? Então, assim, é um lote dentro da cidade que é possível. E aqui em Balsas, diga-se de passagem, isso não seria nenhuma novidade, né? Voltou a ter agora, novamente, em alguns pontos da cidade, né? Então, assim, o quanto isso pode mudar o cenário do fornecimento do produto, né? Que aí também sairia um pouco dessa questão de estar amarrado exclusivamente ao supermercado, né? Isso. Aquela questão dos kits, né? Das caixas, né? Que você recebe numa cidade maior. Por mês eu recebo aquilo. Então, essa entrega faz muita diferença. Mas, enfim, pode falar, Sandra. É um desafio. Porque vocês vêm trouxendo a questão de irrigação, ou seja, precisa ter inserção de tecnologia. Investimento, né? Investimento. E tem alguns produtores que ainda
se acordar muito para isso, né? Hoje mesmo a gente estava conversando ali em São Domingos do Azeitão, tem um produtor que estava na reunião, então, ele faz tanto irrigação quanto cultivo protegido. E são duas, e é um pequeno produtor. E aí estava com a gente uma pessoa, um técnico de uma instituição financeira que foi para falar um pouquinho, né, das possibilidades que agora essa instituição também está fazendo atendimento a esse público. E, assim, questão de falta de informação, muitas das vezes. Tem muitas vezes que as pessoas não estão, acham que a tecnologia está distante delas, né? E é um desafio que a gente tem de estar levando essas informações também. Inclusive, a gente tem alguns, são número reduzido, porque a gente só tem a capacidade de atender dessa forma, que é o Agente Local de Inovação Rural, que é um dos programas, e que atende 15 produtores. E aí, através desse agente leva várias informações e acompanha antes era até 8 meses, a partir desse ciclo que começou esse mês, vai ser durante um ano. Acompanhamento principalmente gerencial e voltado a levar inovação. Então, isso é um programa do SEBRAE para os pequenos produtores. Também entra naquela mesma categoria de até 4,8 por ano, 4,8 milhões por ano, né, de faturamento. E só precisa ter a identificação como produtor, né, que a gente precisa para poder enquadrar como uma empresa, ou o número de CAF, ou a inscrição estadual, ou CNPJ de alguma atividade. Porque também pode ser CPF, né? Até um valor desse normalmente acaba sendo CPF mesmo. E geralmente. Aí ele tem a inscrição estadual. E geralmente, e assim, a inscrição estadual para o produtor é de um determinado porte, né? Para cima. E aí, CAF geralmente é para pequeno mesmo, que é o agricultor familiar, tem um limite. E inscrição estadual já é para um produtor de. Porque de qualquer forma, para comercializar, teoricamente, ele precisaria ter a inscrição estadual. E detalhe, até para comprar. Exatamente. Em alguns locais só vendem com inscrição estadual. E aí a gente busca sempre estar levando essas informações. A gente tem, através também de várias parcerias, né, de instituições, inclusive, a gente está com uma parceria agora num projeto voltado a levar o empreendedorismo para esses municípios, que é do campo do PCI, que vocês já devem ter ouvido falar. E a gente está com um projeto que, lembra quando eu comentei da contrapartida, que precisa? Então, essa instituição está fazendo essa cobertura da contrapartida para poder incentivar os pequenos produtores e agricultores familiares a produzir, aumentar a produção, principalmente de hortifruticultura, bovinocultura e bovinocultura de leite, focando especialmente nessas. Leite, em breve, não teremos, né? Pois é. No Brasil, de modo geral, diga-se de passagem. Sandra, antes de continuar falando especificamente sobre isso, é o sério risco que estamos correndo, mas é a dura realidade, né? Vamos pensar em alternativa de soja para melhorar, eu agradeço. Sandra, quando a gente fala da questão da agricultura, e principalmente essa... eu vejo que hoje, isso é a minha percepção, tá? É que as instituições começaram a perceber que, assim, essas instituições do Sistema S, principalmente voltando para a agricultura, a gente olha principalmente o Senado e tudo mais, a gente via realmente uma atuação um pouco mais forte na questão de treinamentos operacionais e tudo mais, e um pouco menos para a parte de gestão. E, ao longo do tempo, para mim, particularmente, a Diana, a linha de corte realmente aconteceu aí nessa década agora de 2020, com o fato de que passamos a ser vistos como a bola da vez, mas nós não estávamos preparados para isso, nem para a gente se defender e nem para atuar profissionalmente como todo mundo gostaria. Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas acham
né? O outro lado acha que o agro está jogando contra, ou que ele é o bambambam e que ele sabe de tudo, quando na verdade ele é a bola da vez, porque ele está gerando renda, ele é o PIB, sim, é ele que faz a diferença para o Estado brasileiro como um todo, mas as pessoas, é como se as pessoas estivessem endemoniando o que é a nossa base desde que o Brasil virou país, né? Independência, antes de ser independência, sempre foi agro. Mas como o governo nunca deu as condições para que ele trabalhasse da melhor forma, da forma legal, tudo o que vem hoje acaba sendo visto pelos dois lados. Quem não é do agro vê que está só beneficiando o agro. E quem é do agro fala, agora você está vendo isso? Ou tipo, então, pois é, né? Mas agora? Então, assim, fica uma coisa que parece que ninguém quer fazer as coisas acontecerem. Ou que não acreditam, inclusive, nas instituições que aí estão. Então, tipo, eu vou fazer por minha conta mesmo que eu der conta de fazer, né? E vai do jeito que tiver. E, às vezes, aí não quer nem procurar a instituição, inclusive por receio de ser exposto. Porque quando a gente olha, por exemplo, a questão até do turismo rural, e aí, assim, eu sei que eu estou envolvendo vários assuntos para a gente desdobrar, tá? Mas eu quero fazer um contexto geral para que a gente tire algumas percepções aqui para o público todo, não só para o agro, mas para a comunidade. É que quando a gente olha, por exemplo, turismo rural, as pessoas, inclusive, têm medo de abrir as portas, as porteiras das propriedades, porque elas têm receio de que aquelas pessoas que vão ali para aquela visita, para aquele momento, vão ali só para encontrar os defeitos. E não tem noção do trabalho que dá para cuidar da propriedade rural. E aí a gente viu várias, né? A gente vê, e aí é por isso que eu falo que assim, não existe CPF ou CNPJ, todo mundo tem os mesmos problemas, cada um dentro da sua alçada ali, de responsabilidade. Mas eu queria que você desse a percepção do Sebrae, como o Sebrae tem percebido isso, e se isso de alguma forma tem mudado a forma como o Sebrae tem atuado ou pensa em atuar em relação a esse agro. No sentido de a gente realmente ensinar a pescar, né? Ao invés de dar a vara pronta ali e o peixe frito. Interessante. Bora lá. Bom, a gente está sempre, como eu comentei, visualizando o mercado, né? Vislumbrando o mercado. Inclusive, não só nacional quanto internacional. E tem diversas possibilidades. Eu acho que o que falta, na verdade não é o que falta, o que precisa melhorar, é a questão de comunicação e aproximação entre as diversas esferas. Porque tem toda essa questão de quem está de fora do agro, quem está dentro do agro, cada um tem a sua visão, e em algum momento isso pode ser complementado. Então, assim, eu acredito que essa parte a gente está começando a ver um pouquinho diferente. Inclusive, tem várias oportunidades, iniciativas, melhor dizendo, que já estão acontecendo em outros estados. Sim. A exemplo do próprio Mato Grosso que você comentou, Lara. A gente tem aqui a Ipasa, né? Sim. Que está chegando. E lá a gente fez uma grande parceria, o Sebrae do Mato Grosso, e está dentro de um programa que a gente chama de conexões corporativas. E aí, nada mais é do que de fazer o tal do encadeamento produtivo. Então, eu percebo muito dessa forma. Então, quando até você brincou, olhando os dados do Nordeste, essa parte também o objetivo é a gente estar sempre incentivando essas atividades e com esse olhar. Quando é um agro maior, pode estar sendo, como a gente chama de empresa âncora. Sim, Né? verdade. Por exemplo, a gente tem aqui exemplos de pequenos produtores, agricultores familiares, que fornecem para restaurantes de
das grandes fazendas, de uma grande fazenda, por exemplo. Diga-se de passagem, o evento que nós tivemos, né, recentemente foi assim, eu adorei, eu fui para assistir às rodadas de negociações, eu fiquei encantada com o que eu vi, muito feliz, porque assim, eu mudei inclusive até a minha percepção, em dois sentidos, fiquei feliz por um lado, e principalmente porque o tanto de oportunidade que está aí. É demais. Se as pessoas tivessem ido, pelo menos para assistir as negociações, elas iam perceber o tamanho da demanda que existe no mercado local. Existe. Principalmente do agro. Só para você ter ideia, a gente fez um levantamento só nos mercados do centro, né, e periferia de Balsas, em torno de 70 mercados. A gente levantou quais os produtos que eles mais vendiam e de onde estava vindo. Uhum. A maioria é Bahia. Antes era Goiás, mas agora é Bahia. Bahia, principalmente a questão da fruta, né, Sandra? Fruta lá também, ali naquele Vale do São Francisco. Então, assim, coisas que a gente pode estar incentivando a produzir. Se produz na Bahia, não tem como não produzir aqui, né? E aqui tem tudo, tem sol, tem água, tem tudo. Então, assim, voltando para essa questão, a gente está muito olhando isso. Teve momentos que a gente ficou muito no urbano, Sebrae, e aí a gente volta, né? Depois de um tempo, principalmente nesse período em que você comentou, de 2020. Então, assim, veio uma série de ações. A exemplo do Área Rural, que é a agente local de inovação rural, o Agro Nordeste, que foi uma iniciativa para trabalhar o agro no Nordeste, né, nos estados do Nordeste. E fora a questão de ações de consultoria do próprio Sebrae Tech. Sebrae Tech, assim como a Empretec a gente tem como menino dos olhos do empreendedorismo, o Sebrae Tech a gente tem como cereja do bolo, vamos dizer assim, para a parte de tecnologia, porque são consultorias voltadas principalmente para a inovação e para empresas que já estão mais voltadas para mercado e adequando as várias normas, né, que existem. Então, assim, a gente está sempre buscando essa integração da melhor maneira possível, porque da mesma forma que a gente precisa das parcerias para poder as coisas acontecerem, a execução também das atividades são necessárias. A exemplo do turismo, o turismo não acontece só como uma atividade, nem como um setor, então envolve mais de 50 atividades, já foi levantado isso. E a gente está, enquanto Balsas, numa região que aí extrapola um pouco o município, mas assim, tem a região da Topiba, que é vista como a última fronteira produtiva. Então aqui é tida como celeiro, né? E a partir daí, a gente precisa estar fazendo essa integração entre as áreas, porque quando a questão do turismo rural, uma coisa que a gente busca incentivar, que aqui a nossa região o pessoal vai muito para cachoeiras. Sim. E às vezes o turista está passando na porta de uma propriedade, de uma pequena propriedade e tal. É uma oportunidade que está ali passando. Então, se tivesse, por exemplo, alguns produtos para aquele turista conhecer, já provar e tal, já é uma geração de renda também, né? E vai fortalecendo até mesmo a imagem do local. Então, a gente está sempre buscando, da melhor maneira possível, que as diversas partes se conversem, né? E a partir do ano que vem, a gente vai ter mais ações voltadas para o que a gente chama de conexões corporativas, tanto para, já envolve uma grande empresa, que seria, no caso, a exemplo, né? E base e seus fornecedores, tudo que a gente queira, que ela precisa para poder, os pequenos negócios, melhor dizendo, que podem ser envolvidos para atendê-la. Da mesma forma, também, eu gosto de fazer esse paralelo com o dia a dia que a gente tem aqui. Tem as grandes fazendas, na grande maioria das vezes tem pequenas propriedades no entorno, que muitas das vezes podem estar sendo fornecedoras demandantes umas para as outras. Sim, para o refeitório da fazenda, né? Exato. A questão de verdura, legumes, farinha, mandioca, ovos. E isso ajuda também naquela questão do jovem
não sair para a cidade para chegar aqui e não ter Não, oportunidade. não tem qualificação, que a gente sabe que Isso. emprego não está faltando gente qualificada, Exatamente. né? Porque em vários grupos que eu estou de WhatsApp, é toda hora alguém dá, eu seja, sabe? Então, mas você comentando isso, Sandra, me veio na cabeça aqui, na memória, dois exemplos dessa questão de pequena propriedade que de repente está com uma estrada na frente, não vou falar nenhuma BR, uma MA, alguma coisa assim. E que a pessoa resolveu fazer, igual essa que eu estou falando no Goiás, que esses dias tem, a Record Goiás tem um quadro que eu acho muito interessante, que o nome é Só Goiás que Tem. Então, ele mostra, né, principalmente para as pessoas urbanas, coisas que ainda existem. E eles mostraram num trajeto uma propriedade que essa senhora ela resolveu fazer o almoço. Então, assim, ela não sabe para quantas pessoas, mas ela faz aquele almoço que a vovó fazia. É aquela carne de porco que está ali, né, fritando na banha, aquele macarrãozinho, aquele... E ela faz, e é impressionante quando você para ver as pessoas que, de repente, saíram do interior e foram para a capital, foram trabalhar numa metrópole, a alegria deles pararem para poder e pensar assim, não, eu lembrei de quando eu era criança, eu vim mostrar para o meu filho como é que era, como é que a gente servia nesse fogão a lenha, aí aquele docinho, né, cortadinho, caseiro, e aquela vez que nós fomos no ano passado, no dia de campo, que aquela moça lá agora, que estado que ela é, que a gente até entrevistou ela, Ediane, que ela resgatou toda uma comunidade lá. Ai, não vou lembrar. Mas você tá lembrada, né? Sim. Que aí o pessoal começou a levar as pessoas da cidade para aquele lugar e ali fazer piquenique, servir um bolo, e daí o pessoal, não, eu quero levar para a capital, preciso levar para meu amigo, preciso levar para que meu filho conheça. E assim, ela transformou a vida daquela vila inteira. Só resgatando, vamos dizer assim, um bolo de rolo. Sim. Como você estava naquele evento que você foi falar, daquele bolo que você... O de Cuba? O de Bolo de Cuba. Cuba. Eu nunca tinha comido. E olha quantos anos aqui no Maranhão, né? Pois é. Eu fui descobrir o bolo de Cuba, na verdade, não acredito. E você sabia que tem o grolado também? Já Sim, foi? no grolado eu já fui, só que O lá tem toda quinta ali na praça, Pois né? é. Mas é difícil a gente lembrar disso. na verdade é porque assim, eu olhava o bolo e eu achava que era um bolo de macaxeira normal, ou um bolo de alguma coisa normal, mas não. Quando a Vânia comprou, e aí primeiro que isso eu puxei um pouquinho para a mãe, né, que a mãe tinha mãe de cheirar as coisas antes de comer. Primeiro sente o aroma, depois, né? E aí ela falou, não, esse aqui é de Cuba. Eu, hã? De Cuba? Como assim? E aí foi muito interessante porque assim, depois eu descobri que né, realmente, inclusive no mercado, todo sábado sempre tem, na feira também. Mas o que eu comi, inclusive, lá na feira, da pessoa que faz ali, da atriz dela, para mim foi imbatível. Foi o melhor que eu já comi. E aí, realmente, é resgate de cultura, né? Envolve uma série de outras coisas. E essa questão do turismo, eu me lembro bem que, assim, na época eu ainda comecei, né? A gente teve várias conversas sobre esse tema, porque envolve realmente vários pontos, e aí acaba voltando para aquilo que eu falei antes, que é o medo, né? Porque acaba sendo medo das pessoas abrirem a propriedade, até porque leis, a gente sabe que elas existem para serem cumpridas. E você não pode alegar desconhecimento dela. Então, às vezes, né? Mas às vezes você não sabia que tinha que fazer daquele jeito, né? Então, assim, tem todo um aparato, e aí o Sebrae consegue dar esse suporte também, no caso, para essa pessoa que quer entrar nesse, vamos dizer assim, no circuito de turismo, porque eu percebi que está tendo muitas ações voltadas para isso mais recentemente. Eu até brinquei com meu pai esses dias, porque eu falei assim, nós recebemos 2 visitas nos últimos 15 dias, vamos dizer assim. A primeira foi o Marcelo, aqui da ProSoja, do sindicato, entrou em contato porque tinha uma turma de zootecnia,
que precisava fazer a visita de campo, né, que faz parte das aulas. Inclusive, deixo aqui, convido, né, na verdade, as propriedades rurais que tiverem criação, né, de pecuária, de pecuária, pode ser de caprinos também, de ovinos, enfim, para abrir as porteiras para as turmas, né, para os alunos, porque foi engraçado, porque assim, no dia eu brinquei com o pai, falei, pai, tem uma turma assim, e a pessoa que ia recebê-los, enfim, não pôde, e aí eles foram lá para a fazenda e chegaram lá 8h30 da manhã, saíram de lá quase 2 horas da tarde. E aí fizeram uma festa, porque cada um leva uma coisa, né, para comer, então fizeram uma parada para o lanche, mas assim, rodaram a fazenda inteira. Então assim, mas a gente fica com medo, não tem como, assim, é algo inevitável, porque você nunca sabe se você vai acertar 100% e você nunca sabe o olhar do outro, né? Então, tem isso também, como que as pessoas recebem essa questão da inclusão no turismo rural, de abrir as porteiras. A gente está começando, né? Está fazendo uma provocação, começando com os pequenos, principalmente a agricultura familiar, que é a questão da produção associada ao turismo, que a gente chama, que é exatamente para buscar também fazer esse resgate cultural. Essas grandes propriedades, como eu nem terminei falando anteriormente, porque já acontece aqui. Há anos atrás eu vi reportagem de alunos de agronomia de outros estados que estavam visitando propriedades aqui, principalmente no período da safra e tal. Então, assim, já acontece, de certa forma, um tipo de turismo, principalmente acadêmico, científico, esse de negócio também. Não chama de turismo, né, às vezes, né, mas não deixa de ser. Exatamente, que tem diversas formas. A partir do momento que a pessoa ficou 24 horas fora de casa, intercâmbio. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que a grande propriedade tem interesse em fazer, a gente faz esse atendimento como se fosse um plano mesmo. Faz um diagnóstico, né? Aquela de ir na propriedade, conhecer, avaliar. Do tipo, qual seria, até onde iria, porque assim, quando você fala dessa preocupação, é bem correta mesmo, porque tem várias também que tem esse trabalho com a certificação, né? Isso. E para ser certificado, você tem que seguir uma série de regras, enfim. E a gente observa isso. Então, do tipo, você tem uma propriedade, não, mas eu só quero mostrar tal coisa. Então, a gente vai fazer uma programação, planejamento para que a programação fique só dessa tal coisa. Então, a gente faz uma delimitação para ficar bom para ambas as partes, entende? Então, assim, sempre fazendo as coisas com olhar nas normas, né? E daí vem o Sepratec, porque tem ficha técnica para tudo, até uma caminhada tem ficha técnica da BNT. Então, assim, e a gente está sempre buscando fazer essa adequação. Quando a gente fala de adequação para o mercado, envolve também isso, essas orientações. E, claro, e a decisão também do cliente, né, do empresário, do empreendedor, mas a gente faz as considerações, as análises e define qual seria o produto dentro daquela propriedade, porque não necessariamente ela teria que abrir tudo, né? Até onde não vai dar nenhum problema, não vai interferir, vamos dizer assim, no dia a dia dela também. E o objetivo é mostrar a atividade, né? E tem muita gente que só tem a questão dos animais, tem a questão da produção, né? Que tem muita gente que não conhece. Sim. E tem também algumas máquinas por si só já são uma atração, né? Que são ótimas, né? Verdade. Isso também é importante, claro. A propriedade particular, se a pessoa não tem interesse ou ela não quer que vá, mas o que abre as portas, né? A gente sabe que tem muitos produtores que abrem as portas para a faculdade, para o curso técnico, para o Instituto Federal. Não deixa de ser uma coisa boa para mostrar o que a gente faz de certo. Porque quem está lá fora... hoje eu estava vendo uma matéria no jornal na hora do almoço,
O Carlos estava indignado. Falei, não adianta você se indignar. No máximo é você pegar e mandar um WhatsApp para lá e explicar. O que esses dois estão falando tá totalmente errado. Ele fala, não, o cara aqui colheu o eucalipto e agora tocou fogo. Ah, só se ele for louco. Crazy. Aí eles ainda falam assim, mas esse é o manejo. Cara, não, esse não é o manejo. Pelo amor de Deus, eles não te escutam, entendeu? Eles não estão te ouvindo. Eles estão falando por quê? Porque eles estão dentro daquela bolha que é São Paulo e eles não têm, eles não sabem, nunca souberam, nunca visitaram o campo. Que bolha. No máximo, o campo para eles é o Ibirapuera ou é... Ah, é. Boa ideia. Parque Ibirapuera. Bem limitado. Entendeu? Então, assim, o máximo de terra, de contato. Então, eles não têm essa noção. Eles não têm essa noção. Não estão vendo, na Não tão verdade, os vendo. produtores desesperados Exato. tentando proteger o principal negócio que é a propriedade. E fora que a multa, né? Se você faz isso. Não, e aí vem aquela pergunta, é assim, e quem é que vai atrás para descobrir quem foi que fez isso? Porque quando a gente faz um seguro, eu não conheço seguro rural para incêndio. É. Porque se tivesse, todo mundo ia fazer. Primeiro que nenhuma seguradora ia fazer, acho que né? A gente fala isso, né? Só para realmente, só para as pessoas É entenderem. naquele país da Samanta, Deve ser. da fada madrinha. Da fada madrinha, o país da fada madrinha, o que acontece? Gente, é a questão de lógica, é assim. O que é que você consegue segurar numa propriedade rural? Fazer seguro, né? Quando eu falo segurar, é fazer o seguro do equipamento. E tem, por exemplo, lá um risco de incêndio num equipamento. Mas o risco de incêndio não é você botar um equipamento lá no meio do fogo. O equipamento está lá no meio do fogo, significa que você teve uma imperícia, um descuido, né? E hoje em dia, os equipamentos que a gente tem hoje, com os veículos que a gente tem hoje, qualquer coisinha de fumaça, eles dão banho, eles desligam sozinho. Você perde o equipamento porque você não consegue nem rodar com ele, porque ele é pior que a gente tá da sinusite, da alergia, a gente fica desse jeito que eu tô, por conta da fumaça, por conta da poeira. Mas o equipamento, ele para, né? Então, assim, é interessante porque a gente está discutindo coisas que a gente fala assim, não, gente, pelo amor de Deus, é assim, não tem ninguém melhor que ninguém, não. Não é a comunidade que é melhor, não é a comunidade urbana que é melhor que a comunidade rural, não é a comunidade rural que é melhor que a comunidade urbana, mas existe todo um contexto. A gente está falando disso, e eu vou aproveitar para entrar num assunto, particularmente eu não gosto do nome, eu acho que ele me remete, na verdade, exatamente ao contrário do que talvez ele seja. E talvez até por uma dificulte, inclusive, a adesão. Mas isso é uma outra discussão. Mas, assim, o que é esse tal do PCI que falou um pouquinho antes, que eu falei assim, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. O que é ele, de onde ele vem e a quem ele serve? Bom, a gente também entrou há um tempo, desde 2020, se não me engano, ele vem acontecendo. A primeira versão dele aconteceu no Mato Grosso, que tem lá alguns projetos. Esse aí vem do nome Produzir, Conservar e Incluir. E a base disso, pelo que eu entendi da vinda, né, desse programa para cá, dessa iniciativa, foi por conta de trabalhar com pequenos produtores, principalmente que estão no entorno da produção de soja desse tipo. Então, tem metas, vamos dizer assim, é um programa que tem diversas metas voltadas para a produção, voltadas para a conservação e voltadas para a inclusão. E, por exemplo, e aí várias instituições são convidadas a participar. E tem várias metas que eu não vou lembrar aqui de cor, mas, por exemplo, tem metas no caso de produção, aumentar em X% a produção de feijão calpi. Feijão calpi geralmente é do pequeno produtor. Sim. Então, nessas questões, aumentar em X% a produção de mandioca. Contribuir para aumentar X% de área florestada. E inclusão, contribuir para aumentar, isso daí que a gente se viu mais, vamos dizer assim, se identificou mais. Contribuir para o aumento da produção de bovino-capinocultura,
de bovinocultura de leite através da cooperação e da agricultura, hortifruticultura. Praticamente esses temas. E passando aí também pela questão de apoio a turismo de base comunitária, resgate cultural, a questão de gênero também, buscado trabalhar. E aí foi assim, apresentado para diversas instituições e que as instituições, caso se identificasse, o seu trabalho se identificasse com a proposta, aderia. Né? Então, a gente aderiu no final do ano passado, depois Como SEBRAE, como instituição. De que maneira? Principalmente olhando as ações do Pilar Incluir, porque as ações que o SEBRAE já tem para desenvolver contribuiriam diretamente com aquilo ali. Então, tem várias instituições, são 39 já signatárias. Por exemplo, tem a MAPA, a ProSoja também está, eu acho, não tenho certeza. E aí, vários municípios, isso aí está programado para acontecer em 12 municípios, até Pastos Bons. Dos 12 municípios, só Pastos Bons não faz parte da unidade de balsas do SEBRAE. E aí coincidiu com várias ações que a gente já tinha previsto para estar desenvolvendo através mesmo do Agro-Nordeste, através de várias outras ações que a gente desenvolve. Então, a gente está, tudo bem, a gente se identificou com isso aqui, as ações que a gente está fazendo contribuem para isso daqui, então a gente vai aderir. Entretanto, quem é que vai custear a contrapartida do pequeno produtor? Que pode chegar e falar, não, mas eu não vou participar porque não tenho recurso para pagar a contrapartida. Então, foi proposto um projeto para a IDH, que é vamos dizer, como se fosse a coordenadora. É uma instituição que tem sede na Holanda, e envolve fundos de 4 países: Holanda, Suécia, Dinamarca e Noruega, se não me engano. E aí esse pessoal desenvolve alguns projetos que eles acham interessantes para apoiar algumas cadeias produtivas. No caso do Mato Grosso, por exemplo, foi o apoio para a produção de bezerros. A cadeia produtiva lá tem a parte de leite e tal, ligado à produção de soja de alguma forma, né? Que tem a ver lá. E aqui a gente propôs um projeto e foi aprovado com eles, vai até o final do ano que vem, para estar apoiando ações junto a esses pequenos produtores, para que eles se adequem, principalmente para aumentar a produção e estar no mercado. Então, resumidamente, seria esse. E aí, assim, tem diversas instituições. Então, eles trouxeram para cá 3 projetos. Um projeto foi com o FAPSEM, que foi para realizar dias de campo. Outro projeto foi com a GEP, para instalar um centro de atendimento ao produtor que funciona dentro da GEP, para ter mais pessoas para apoiar na assistência técnica. E esse terceiro, que é o caso do projeto em parceria com o SEBRAE, que é para, via de regra, trabalhar com esses produtores que, de alguma forma, receberam assistência técnica na altura da GEP, e aí a gente dá continuidade em quem quiser empreender mais, e aí a gente faz esse trabalho para adequar para o mercado. Então, assim, em linhas gerais, seria isso, mas tem várias outras metas dentro desses pilares, né? Produzir, conservar e incluir. Então, assim, basicamente, pelo meu entendimento, basicamente um compromisso que é feito da instituição. Olha, eu já estou desenvolvendo tais ações. Essas ações podem estar contribuindo com você para esse... Acaba sendo uma soma de esforços, nesse sentido, para o SEBRAE. Mas essa parceria é SEBRAE Brasil ou SEBRAE local? Local. Maranhão. Maranhão Balsas, que pega a regional. Exclusivamente balsas. E no Maranhão só tem 2 projetos do Pacto PCI, em Mato Grosso e Maranhão. No Maranhão, só esse aqui em Balsas. Porque quando você falou, né, eu falei assim, não,
Então, vocês têm essa autonomia de participar de projetos que não venham da central, vamos dizer assim. É Que interessante. seria da matriz, né? No caso, não sei como é que seria, como é que fala. É federada, estadual e local, não sei como é que é. Porque a gente tem um Sebrae Nacional que, vamos dizer assim, é como se fosse um coordenador, né? Mas cada estado é autônomo. Sim, até porque cada estado tem sua peculiaridade, né? A gente sabe muito bem Em disso. todos os sentidos. Nós somos um continente, nós não somos um país. E aí tem os programas que, via de regra, quando são parcerias no governo federal, por exemplo, são feitas basicamente pelo Sebrae Nacional. Sim, e aí distribuem os programas para os tipo o Empretec, esse é nacional. No caso do Sebrae, basicamente a linha é o incluir. Tá. Na incluir aqui, pelo que eu estou vendo, entre as ações está, por exemplo, que aí não seria ligado ao Sebrae, mas, enfim, aumentar o número de famílias atendidas pelos programas de até em até 50%, promover a regularização fundiária em até 40% dos lotes, aumentar a produção de mandioca em 60%, aumentar a produção de calpim em 50%, apoiando a estruturação da cadeia de valor. E aí, na verdade, aumentar em 50%, dependendo, é muito pouco ou quase nada, porque, na verdade, assim, é em cima de que número, né? Exatamente. Porque, às vezes, você aumenta 1 hectare, você já dobrou. Aumentar a produção de arroz em 30%, um pouco mais desafiador, principalmente porque a gente, claramente, a nossa região não é uma região para arroz. Né? Assim, quer dizer, não é que não dá, mas tem mais a dificuldade é muito maior. Não é à toa que se deixou de produzir, né? Na verdade, é isso. Mas aqui no caso, só para entender, quando a gente fala desses aqui, são, de novo, aqueles produtores que entram na categoria de pequeno produtor. Sim. Então, todas essas ações, elas estão voltadas para incentivar a cadeia de ovinicultura e caprinocultura na região, promovendo o aumento de produção local, inclusive amanhã a gente vai fazer um momento em Feira Nova sobre ovinocultura de leite. Na semana que vem a gente vai estar em Fortaleza, Nogueiras, Riachão e Loreto. Sim. A Loreto, por exemplo, a gente está buscando resgatar um pouco da caprinocultura. Sim. Que anteriormente, quando eu cheguei em 2000, acho que foi 2013, eu conheci Loreto como a terra do bode. E agora a gente está vendo que tem um mercado muito mais aberto para o ovino. Até porque a gente tem 2 indústrias aqui, né? Uma em Balsas, para poder cortar, né? Fazer corte frigorífico. Em Balsas e Fortaleza do Nogueira. Até porque, né, Sandra, a questão é muito regional. O Nordeste tem muito essa paixão pela carne de bode, mas a nossa região, especificamente aqui, o restante é pela ovelha, né? Então, é muito regionalizado isso. Eu, particularmente, gosto dos dois. Bem feito, minha filha, vai. Carne é carne, né? Entendeu? Então, eu, particularmente, gosto dos dois. Mas, olha, eu falaria para ti aqui, quando o Sebrae tiver algum curso, algum seminário, alguma novidade, que você passe para a gente, né? Que nós vamos divulgar isso, porque muitas vezes tem pessoas que não acessam as páginas, né? As mídias sociais da empresa, fica tentando achar. Acaba falando muito no WhatsApp, na verdade, né? Então, e a rádio notícia também vai longe. Vai. Se mudar a antena dela, como estavam falando, vai mais longe ainda. Então, aí você, né, passa para a Ediana que a gente fala, a gente multiplica. Isso porque vale a pena, a gente sabe que as pessoas precisam desse suporte. E a gente está totalmente disponível e interessado também em envolver, né, mais pessoas e contribuir com mais pessoas, que o objetivo nosso é
do desenvolvimento Sim, sustentável, né? Isso é bom para todo mundo, né? Não é única e exclusivamente para você. Nós sabemos, né? Você que anda por aí todo, você sabe que é uma cidade que tem um agro forte, ela é diferente das outras. Totalmente. Então, só por isso já basta. Quer dizer, não é só o campo, mas a cidade se modifica por completo. Com certeza. Sandra, o que nós não falamos e que você gostaria de incluir na nossa conversa? Dizer que o Sebrae está de portas abertas, tem gente que tem medo, o pessoal fala assim, tem medo da sala fria, né? É que não sou calor de 37 graus, não tem Pode estar lá, pode tomar um cafezinho com a gente. Então, assim, a gente está sempre disponível. É uma equipe muito grande, né? Somos agora 3 analistas. A gente recebeu mais uma colega no último concurso. Então, assim, a gente está disponível e nosso objetivo é contribuir ao máximo possível com o desenvolvimento através desse apoio aos pequenos negócios, sejam eles urbanos, rurais, e através de consultorias, através de orientações de diversas formas, às vezes até indicando pessoas para que sejam visitadas, porque às vezes quando o produtor conversa com outro produtor, na mesma língua, né, que se entende melhor. Então, assim, tem diversas formas e várias maneiras. Quando perguntam assim, o que o Sebrae pode fazer? Não, o que o Sebrae tem aí? A gente deu uma pergunta, o que você precisa? Porque, às vezes, mesmo a gente tendo uma série de produtos, a gente pode estar adequando também para o que ela precisa. Mas muitas vezes o que ela quer não é o que ela precisa. Também, né? Aí é o diagnóstico. Então, assim, só reforçando que a gente está à disposição. Rua Padre Franco. Rua Padre Franco, 640, centro. É a primeira esquina na rua que desce para... Depois da Praça do Mercado, na rua que desce para o Banco do Brasil. A rua intitulada Principal Rua de Comércio, acho, do... E o 0800, que você já tinha dito no início? 0800 570 0800. E tem o telefone local, que é o 3541 3099. Okay. Uma exceção à regra, né? Porque praticamente já não existem mais telefones corretos, né? A gente até se assusta quando ele toca. Que coisa boa. Será que é o telefone que está tocando? Gente, podem ligar, viu? Fiquem à vontade. Então, 3541 3099. 3099 também é um contato dele. Podem procurar toda a equipe lá do Sebrae, que com certeza estarão à disposição. Com certeza. Né? E se não, como diz a história, o que a gente não sabe, a gente procura. Descobre, às vezes não é lá o caminho e é outra instituição também. E a gente tem essa facilidade. E também tem faz essa aproximação também. E também tem o que você falou, que é um atendimento avançado junto com a prefeitura, lá na Praça da Catedral, na antiga TV Boa Notícia, ali na esquina, bem em frente mesmo à catedral ali. Que é a Sala do Empreendedor. Que é a Sala do Empreendedor. E em vários municípios a gente tem também salas. Então, dependendo do município que você estiver, pode... A Sandra falou isso em entrelinhas, e aí eu reforço aqui que é a questão da formalização de você, empreendedor individual ou microempresário, fazer o enquadramento correto para que você possa, inclusive, ser um fornecedor local. Né? Às vezes você poderia até estar fornecendo, mas não consegue porque você não está no enquadramento, né, não está formalizado. Então também a importância de você entender que isso é necessário, isso é pré-requisito muitas das vezes para que você contrate com o governo do estado, contrate com uma empresa maior, né, no caso da Embasa, eu sei que muitas pessoas tiveram que se ajustar para que então pudessem ser fornecedores, né? A gente estava acostumado muito no incipiente quase que na relação de troca ainda, né? E assim, o mercado em balsas está se aquecendo cada vez mais. Eu me surpreendo cada vez que eu saio do município que eu vou, ou para Riachão, ou para Mangabeiras, a direção é Mangabeiras, cada hora tem um imóvel, uma empresa nova. Então, assim, tem várias oportunidades. E essas oportunidades, hoje em dia, são muito mais para quem está formalizado. Porque uma empresa, ela vai contratar alguém e vai pedir uma nota fiscal, né, para prestar contas. Exatamente. Estado legal é a base.
Sandra, muitíssimo obrigada pela sua participação. Você viu? Você Parece que viu? a gente está num passo-tempo, né? Desse jeito. Mas foi muito bom, eu acho que bastante esclarecedor. E deixar realmente os canais abertos aí. Nós também ficamos à disposição. E nosso muito obrigada, né? Obrigada Eu mesmo. agradeço a vocês a oportunidade. Imagina. É isso, gente. Mais um Chama na Botina que chega ao fim. Nosso agradecimento, né, que é a Sandra. E um abraço especial, um Chama na Botina para todo mundo lá do Sebrae, para todo mundo que, né, colabora, contribui para que a gente possa ser um estado ainda maior e melhor. É isso. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, galera.